Se você acha que ignorar uma mulher é simplesmente parar de responder e desaparecer, precisa repensar essa estratégia, porque existe uma diferença enorme entre criar espaço e usar o silêncio para provocar ansiedade. Neste vídeo, vou explicar por que o afastamento pode, em algumas situações, despertar curiosidade ou fazer alguém perceber sua ausência, mas também por que transformar isso em um jogo psicológico pode destruir exatamente a conexão que você queria construir. Vamos falar sobre atenção, reciprocidade, expectativa, limites e sobre o que realmente acontece quando você deixa de correr atrás. E sim, algumas ideias podem incomodar, principalmente homens que acreditam que quanto mais atenção oferecem, maiores são suas chances. Porque às vezes, o problema não é demonstrar interesse, é não saber quando parar de forçar uma conexão que precisa acontecer naturalmente. 1. O silêncio pode chamar atenção, mas não é magia. Quando você para de procurar uma mulher que estava acostumada com sua atenção, alguma coisa pode mudar na dinâmica. Não porque existe uma fórmula secreta para controlar a mente feminina, mas porque a ausência pode tornar uma mudança perceptível. Enquanto você está sempre disponível, sua presença pode se tornar previsível. A conversa acontece, você inicia, responde, pergunta, mantém tudo funcionando. Quando você reduz esse esforço, a outra pessoa pode perceber que aquela dinâmica mudou. Mas existe uma diferença enorme entre isso e simplesmente ignorar alguém de propósito para provocar sofrimento. Se você está interessado, não precisa desaparecer para parecer valioso. E se ela não demonstra interesse, ficar mandando mensagens repetidamente também não vai criar uma conexão saudável. Imagine que você conversa com uma mulher todos os dias, mas percebe que é sempre você quem começa a conversa. Em determinado momento, você decide parar de iniciar e seguir normalmente com sua rotina. Não manda mensagens indiretas, não publica coisas para provocar ciúmes e não fica esperando desesperadamente uma reação. Se ela procurar você, existe uma informação importante ali. Ela também percebeu sua ausência e decidiu se aproximar. Se ela não procurar, você também recebeu uma resposta. E talvez essa seja a parte que muitos homens não querem aceitar. O valor dessa atitude não está em fazer uma mulher correr atrás de você. Está em descobrir se existe reciprocidade sem precisar carregar a interação sozinho. Você não está punindo ninguém. Está simplesmente deixando de fazer todo o trabalho. Isso também protege sua autoestima. Porque quando você para de insistir em uma pessoa que não demonstra o mesmo interesse, começa a enxergar a situação com mais clareza. Ignorar por vingança pode ser um jogo. Criar espaço para perceber reciprocidade é maturidade. E essa diferença muda completamente o significado do silêncio. 2. A ausência pode revelar quem realmente estava investindo. Quando uma pessoa se acostuma com a sua presença constante, ela pode não perceber imediatamente quanto esforço você colocava naquela interação. Conversas, mensagens, convites e pequenas demonstrações de atenção podem virar parte da rotina. Quando você deixa de fazer tudo sozinho, a dinâmica fica mais clara. Não porque você está tentando manipular a mulher, mas porque finalmente existe espaço para descobrir se ela também tem iniciativa. Imagine uma conversa em que você sempre manda a primeira mensagem. Você pergunta como foi o dia, puxa assuntos, sugere encontros e tenta manter a interação viva. Ela responde, mas raramente começa alguma coisa. Enquanto você continua fazendo tudo, fica difícil saber se existe interesse verdadeiro ou apenas receptividade. Quando você para de carregar a conversa, duas coisas podem acontecer. Ela pode perceber sua ausência e procurar você, ou simplesmente não procurar. As duas respostas são úteis. Se ela procurar, você pode continuar a conversa normalmente e observar se existe uma mudança real na reciprocidade. Não precisa comemorar como se tivesse vencido uma batalha. Uma mensagem não significa automaticamente interesse profundo. Se ela não procurar, talvez você tenha descoberto que estava investindo muito mais do que ela. E isso pode doer, mas também pode evitar meses de frustração. O erro está em transformar esse processo em uma técnica de manipulação. Você não precisa desaparecer por 3 dias, calcular horários de resposta ou criar situações para deixá-la insegura. Isso transforma uma possível relação em um jogo de poder. Se você precisa usar ansiedade para manter alguém interessada, talvez o interesse não seja tão sólido quanto você gostaria. O objetivo não é fazer uma mulher sentir sua falta a qualquer preço. É descobrir se sua presença realmente faz diferença para alguém que também demonstra vontade de estar perto. Às vezes, afastar-se não serve para fazer alguém voltar. Serve para mostrar que você estava indo atrás de alguém que nunca estava caminhando na sua direção. 3.
Nem todo afastamento significa desinteresse. Existe um erro comum quando um homem começa a perceber uma mudança na comunicação. Ele interpreta imediatamente qualquer distância como rejeição. Uma mulher pode estar ocupada, cansada, concentrada no trabalho, lidando com problemas pessoais ou simplesmente precisando de um pouco de espaço. Nem toda resposta curta significa que ela perdeu o interesse. Nem todo dia sem conversa significa que existe outro homem. E aqui está algo importante. Você também precisa aprender a não transformar cada mudança de comportamento em uma investigação. Se alguém ficou mais distante, observe o padrão antes de criar uma história na sua cabeça. Uma situação isolada não diz muita coisa. Comportamentos repetidos dizem mais. Se você percebe que a comunicação diminuiu durante alguns dias, não precisa imediatamente desaparecer como forma de punição. Pode simplesmente continuar sua rotina e deixar espaço para que a outra pessoa também tome iniciativa. Se houver interesse, a comunicação pode voltar naturalmente. Se não houver, você terá uma resposta sem precisar provocar uma reação artificial. E existe uma diferença importante entre dar espaço e ignorar. Dar espaço significa respeitar o ritmo da outra pessoa sem abandonar seus próprios limites. Ignorar significa muitas vezes escolher o silêncio justamente para provocar uma reação emocional. São atitudes completamente diferentes. Eu também não recomendo transformar cada conversa em uma análise psicológica. Você não precisa descobrir exatamente o que uma mulher está pensando a cada minuto. Isso cria ansiedade e faz você reagir a suposições em vez de fatos. Se algo realmente estiver incomodando você, conversar pode ser muito mais eficiente do que criar distância calculada. Você pode perguntar de maneira simples se está tudo bem. Pode expressar que percebeu uma mudança. Pode deixar claro que gosta de conversar com ela, sem exigir uma resposta específica. Depois disso, observe as atitudes, porque palavras podem explicar uma situação, mas a consistência mostra muito. No final, maturidade emocional também significa aceitar que nem todo silêncio precisa ser decifrado. Às vezes, a melhor resposta para uma mudança de comportamento é simplesmente diminuir a pressão, continuar vivendo sua vida e permitir que a realidade apareça sem você tentar controlá-la. 4. A atenção perde força quando você oferece demais, sem reciprocidade. Existe uma coisa que muitos homens confundem. Ser atencioso não é o mesmo que estar disponível o tempo inteiro. Você pode ser carinhoso, interessado e presente, mas quando toda a interação depende de você, sua atenção deixa de ser uma troca e começa a parecer uma obrigação. E isso pode criar uma dinâmica desequilibrada. Se você sempre responde imediatamente, sempre inicia conversas, sempre aceita qualquer horário e sempre tenta resolver qualquer distância, a outra pessoa pode simplesmente se acostumar com você, fazendo todo o esforço. Isso não significa que ela esteja manipulando você. Às vezes, ela apenas responde à dinâmica que você mesmo criou. Por isso, diminuir o ritmo pode ser saudável. Não para provocar insegurança, mas para devolver equilíbrio à relação. Imagine que você percebe que está mandando várias mensagens enquanto recebe respostas curtas e espaçadas. Em vez de mandar mais 5 mensagens, tentando recuperar a atenção dela, você encerra a conversa naturalmente e segue seu dia. Você não está fazendo um jogo. Está parando de forçar. Se ela quiser continuar, existe espaço para ela participar também. E isso é muito diferente de pensar: vou ignorá-la para ela ficar desesperada. Essa mentalidade transforma uma interação em manipulação. O objetivo deveria ser muito mais simples: descobrir se existe vontade dos dois lados, porque a atenção tem mais significado quando existe reciprocidade. Você não precisa oferecer menos carinho para parecer valioso. Precisa apenas parar de oferecer constantemente aquilo que não está sendo correspondido. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para alguns homens aceitarem. Às vezes, a solução não é encontrar uma estratégia melhor para recuperar a atenção de uma mulher. É perceber que você estava tentando sustentar sozinho uma conexão que deveria ter 2 pessoas. 5. Não use o silêncio para provocar ciúmes. Se você está pensando em ignorar uma mulher apenas para fazê-la imaginar que existe outra pessoa, pare por aí. Esse tipo de estratégia pode até provocar uma reação momentânea, mas também pode destruir confiança antes mesmo de existir uma relação sólida.
Existe uma diferença entre ter uma vida própria e fazer questão de parecer desejado por outras mulheres. Você pode sair com seus amigos, trabalhar, cuidar dos seus projetos e não responder imediatamente porque está ocupado. Isso é normal. Agora, publicar algo cuidadosamente escolhido apenas para que ela veja e pense com quem ele está, já é outra história. Você não está vivendo sua vida. Está tentando controlar a reação dela. E isso costuma criar uma dinâmica baseada em insegurança. Imagine que uma mulher ficou mais distante e você decide começar a postar fotos com outras mulheres apenas para chamar atenção. Ela pode sentir ciúmes, pode perguntar onde você está ou pode até procurar você novamente. Mas o que exatamente você conseguiu? Você não descobriu se ela gosta de você. Descobriu apenas que ela reagiu a uma provocação. E uma reação emocional não é necessariamente interesse romântico. Se você realmente quer construir atração, não precisa criar ameaças imaginárias. Sua personalidade, sua confiança, sua forma de conversar e a qualidade da conexão já deveriam ser suficientes para mostrar quem você é. Também existe um risco maior. Se ela perceber que você estava fazendo tudo de propósito, pode interpretar aquilo como imaturidade ou manipulação. E, sinceramente, você quer mesmo começar uma relação ensinando a outra pessoa que precisa sentir medo de perder você para prestar atenção? Eu prefiro outra abordagem. Tenha sua própria vida. Seja social. Conheça pessoas. Faça coisas que você gosta. Mas não transforme outras mulheres em ferramentas para provocar uma reação. Se ela sentir sua falta, ótimo. Se ela procurar você porque realmente quer conversar, melhor ainda. Mas deixe que isso aconteça naturalmente. Porque provocar ciúmes pode conseguir atenção. Construir confiança é o que pode conseguir uma relação. 6. Quando você se afasta, não transforme isso em um teste. Se você precisa criar uma estratégia para descobrir se uma mulher vai correr atrás, talvez esteja mais preocupado com o resultado do que com a própria relação. Afastamento saudável não é um teste. Você não precisa desaparecer para descobrir se ela vai mandar mensagem. Não precisa contar os minutos. Não precisa postar algo esperando uma reação. E muito menos precisa estabelecer uma regra absurda de vou ficar 3 dias sem falar para ver o que acontece. Relacionamentos não deveriam funcionar como experimentos psicológicos. Se você está cansado de sempre iniciar a conversa, simplesmente reduza esse esforço. Se percebe que está investindo demais, volte sua atenção para sua própria rotina. Se existe reciprocidade, ela terá espaço para aparecer. E se não aparecer, você terá uma informação valiosa. O problema de transformar silêncio em teste é que você começa a interpretar tudo como resultado. Se ela manda uma mensagem, você pensa que funcionou. Se não manda, decide que precisa aumentar a estratégia. E assim você entra em um ciclo de manipulação que pode durar indefinidamente. Você não precisa fazer uma mulher sentir sua ausência para provar que possui valor. Seu valor não aumenta porque alguém percebeu que você parou de mandar mensagens. Também não diminui porque alguém não sentiu sua falta. Essa distinção é importante. Quando você deixa de buscar atenção constantemente, faça isso porque quer recuperar equilíbrio, não porque espera uma recompensa. Continue trabalhando. Encontre seus amigos. Cuide dos seus objetivos. Divirta-se. Faça aquilo que já faria independentemente da resposta dela. Se ela voltar a conversar, ótimo. Converse normalmente. Se ela não voltar, não transforme isso em uma missão para descobrir como fazê-la voltar. Às vezes, o afastamento não é uma técnica de atração. É simplesmente o momento em que você finalmente para de insistir. E talvez essa seja a maneira mais madura de usar o silêncio. Não para controlar a reação de alguém, mas para recuperar o controle sobre suas próprias escolhas. 7. A mulher não precisa sentir sua falta para gostar de você. Existe uma ideia muito popular no mundo da sedução. Se ela sentir sua falta, vai querer você ainda mais. Isso pode acontecer em algumas situações, mas transformar essa possibilidade em regra é perigoso. Uma mulher pode sentir sua falta porque gosta da sua companhia. Também pode não sentir, porque está ocupada, porque está vivendo outra fase, ou simplesmente porque o interesse dela não é tão forte. O silêncio, sozinho, não explica tudo. Por isso,
Não transforme a ausência em uma ferramenta para fabricar sentimentos. Se existe uma conexão verdadeira, alguns momentos de distância podem até ajudar cada pessoa a manter sua própria vida. Mas isso é diferente de desaparecer deliberadamente para provocar carência. E aqui está uma coisa que eu gostaria que muitos homens entendessem. Você não precisa ser emocionalmente indisponível para ser desejável. Você pode responder quando estiver disponível. Pode demonstrar carinho. Pode dizer que gostou de passar tempo com ela. Pode até admitir que sentiu saudade. Isso não faz você parecer fraco. O que pode prejudicar uma relação é quando sua felicidade inteira depende da atenção daquela pessoa. Existe uma grande diferença entre eu gosto de estar com você e eu preciso da sua atenção para me sentir bem. A primeira demonstra afeto. A segunda coloca uma responsabilidade enorme sobre a outra pessoa. Então, se você se afastar, faça isso por equilíbrio. Não como uma experiência para testar os sentimentos dela. E se ela procurar você, não transforme isso em uma vitória. A pergunta mais importante continua sendo: existe reciprocidade? Porque fazer alguém sentir sua falta por algumas horas pode chamar atenção. Mas criar uma conexão em que os dois realmente gostam da presença um do outro exige muito mais do que silêncio. Exige sinceridade, respeito, compatibilidade e vontade dos dois lados. 8. O silêncio funciona melhor quando você não está tentando fazê-lo funcionar. Existe uma ironia nessa história. Quanto mais você tenta usar o silêncio como técnica, menos natural ele fica. Você começa a contar horas, observar visualizações, analisar curtidas e imaginar o que ela está pensando. E enquanto acredita que está ignorando, continua completamente concentrado nela. Isso não é distância emocional. É obsessão disfarçada de estratégia. Quando você realmente tem uma vida própria, não precisa ficar calculando quanto tempo deve esperar para responder. Você simplesmente responde, quando pode e quando quer. Se estiver ocupado, continua ocupado. Se estiver interessado, demonstra interesse. A diferença está na ausência de desespero. Você não precisa transformar cada mensagem em uma oportunidade para medir seu valor. Se uma mulher manda uma mensagem, responda porque quer conversar. Se você está ocupado, responda depois. Se percebe que está sempre iniciando, diminua naturalmente o ritmo e veja se existe iniciativa do outro lado. Sem anúncios, sem indiretas, sem publicações calculadas, sem aquela necessidade de fazer a pessoa perceber que você está deliberadamente distante. E isso também significa aceitar que talvez ela não reaja. Essa possibilidade precisa existir. Porque se você só consegue se afastar quando acredita que ela vai voltar correndo, você ainda está tentando controlar o resultado. O verdadeiro equilíbrio aparece quando você consegue pensar: eu gosto dela, mas não preciso manipular a situação para descobrir se ela gosta de mim. Isso muda sua postura completamente. Você passa a observar comportamentos em vez de criar teorias. Passa a respeitar o espaço dela e o seu próprio. E começa a perceber quando uma conexão está acontecendo naturalmente e quando você está tentando empurrá-la. Então, se você quer se afastar, afaste-se de verdade. Não fique emocionalmente presente através das redes sociais, das indiretas e das expectativas. Viva a sua vida. E deixe que a próxima iniciativa venha de quem realmente quiser estar presente. Porque o silêncio mais poderoso não é aquele usado para provocar alguém. É aquele que você consegue manter, sem precisar de uma reação para se sentir seguro. 9. Pare de usar ignorar como desculpa para não aceitar uma rejeição. Vou ser direta com você. Alguns homens chamam de estratégia, aquilo que na verdade é dificuldade de aceitar que uma mulher não está interessada. Se ela responde pouco, você diz que vai ignorá-la para fazê-la correr atrás. Se ela não aceita um convite, você decide desaparecer para provocar curiosidade. Se ela demonstra interesse por outra pessoa, você tenta criar ciúmes. Mas e se a resposta simplesmente for não? Essa possibilidade precisa existir. Nem toda mulher que se afasta está fazendo um teste. Nem toda mulher que demora para responder está tentando aumentar o próprio valor. E nem toda mudança de comportamento esconde uma estratégia psicológica. Às vezes, ela simplesmente não quer continuar. E isso não transforma você em um homem menos interessante. Você precisa acordar para uma coisa. Rejeição não é humilhação. É informação. Quando alguém não corresponde ao seu interesse, você pode ficar decepcionado, mas não precisa transformar isso em uma batalha para recuperar aquela pessoa. O homem que precisa provar que consegue fazer uma mulher voltar
está colocando o próprio ego no centro da situação. E isso pode fazer você permanecer preso a alguém que já deixou claro que não quer a mesma coisa. Se você percebe que está sempre pensando em como provocar uma reação, pare e pergunte: eu realmente quero construir alguma coisa com essa mulher? Ou só quero provar que consigo fazê-la voltar? A resposta pode ser desconfortável, mas pode também libertar você. Não existe vergonha em gostar de alguém que não corresponde. Vergonha seria abandonar seus próprios princípios apenas para conseguir uma reação. Você não precisa vencer uma rejeição. Você precisa saber lidar com ela. Se ela quiser voltar, que seja porque realmente quer. Se não quiser, respeite. Continue sua vida. Conheça pessoas. Desenvolva seus objetivos e mantenha sua dignidade. Porque no fim, ser emocionalmente forte não significa conseguir fazer qualquer mulher voltar. Significa conseguir seguir em frente quando ela decide não voltar. 10. O verdadeiro poder está em não precisar manipular ninguém. Depois de tudo isso, talvez você perceba que ignorar uma mulher não é exatamente a estratégia que muitos homens imaginam. O silêncio pode criar espaço, pode revelar reciprocidade, pode interromper uma dinâmica desequilibrada, mas ele não é uma fórmula para controlar sentimentos. E quanto antes você entender isso, melhor. Se você precisa desaparecer para fazer alguém perceber seu valor, talvez essa pessoa ainda não tenha percebido esse valor. Se precisa provocar ciúmes para receber atenção, talvez esteja tentando construir interesse onde não existe reciprocidade suficiente. Você pode se afastar sem transformar isso em punição. Pode responder menos sem fazer um anúncio. Pode seguir sua rotina sem publicar indiretas. Pode demonstrar interesse sem implorar por atenção. E pode aceitar uma rejeição sem transformar a situação em uma guerra psicológica. Essa é a diferença entre maturidade e manipulação. Uma mulher não precisa ficar ansiosa, insegura ou com medo de perder você para escolher estar perto de você. Se ela gosta da sua companhia, ela vai demonstrar isso de alguma maneira. Talvez não perfeitamente, talvez não no mesmo ritmo que você, mas alguma reciprocidade precisa existir. E você também precisa prestar atenção nisso. Porque talvez a pergunta mais importante não seja como faço ela sentir minha falta. Talvez seja por que estou tentando convencer alguém a me valorizar. Essa pergunta pode mudar completamente sua maneira de se relacionar. Você não precisa ser frio para ser atraente. Não precisa responder tarde de propósito. Não precisa fingir desinteresse. Não precisa usar silêncio como arma. Tenha uma vida própria. Tenha limites. Demonstre interesse. Observe reciprocidade. E quando não houver, saiba sair. No final, a melhor forma de não ser controlado pela atenção de uma mulher é parar de tentar controlar a atenção dela. Você não precisa fazer alguém correr atrás de você. Precisa construir uma vida em que você não precise correr atrás de ninguém que não esteja disposto a caminhar na sua direção. Se existe uma ideia que eu quero que você leve deste vídeo, é esta. Ignorar uma mulher não é uma fórmula mágica para fazê-la desejar você. Às vezes, a distância pode despertar curiosidade, porque muda uma dinâmica de atenção que estava desequilibrada. Mas quando você transforma isso em manipulação, pode até conseguir uma reação, sem conseguir uma conexão verdadeira. E talvez essa seja a parte que mais incomoda. Você não precisa aprender a mexer com a cabeça de uma mulher. Precisa aprender a lidar com a própria cabeça. Pare de contar horas para responder. Pare de publicar indiretas. Pare de provocar ciúmes. Pare de tratar cada silêncio como um desafio que você precisa vencer. Se ela gosta de você, deixe que ela demonstre. Se você gosta dela, demonstre também. E se o interesse não for recíproco, aceite. Isso não diminui seu valor. Agora quero saber de você. Você já tentou ignorar alguém e acabou percebendo que estava apenas prolongando uma situação que não tinha futuro? Ou alguém já se afastou de você e isso fez você perceber o quanto aquela pessoa estava presente na sua rotina? Comenta a sua experiência aqui embaixo. Eu quero ler suas histórias e me aproximar cada vez mais de vocês através dos comentários. E faça questão de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, principalmente, se inscrever no canal.
A gente se encontra no próximo vídeo.